Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Limpe sua consciência, Deus é amor. As pessoas mais marcadas pelo peso da consciência vêm de família religiosa. Independente da crença, boa parte das religiões ensinam os seus dogmas, ensinam as suas regras, ensinam aquilo que pode, aquilo que não pode, ensinam as consequências pelos pecados ou pelos atos errados cometidos ali dentro daquela instituição. No passado, os que cometiam alguns tipos de erros ou alguns tipos de pecados, religiões poderiam condenar uma pessoa propriamente até a morte, por apedrejamento, por exemplo. Nos dias de hoje, isso ainda pode acontecer em alguns países, principalmente naqueles países em que a religião e o sistema político predomina naquela nação. Mas em contrapartida, algumas religiões não apedrejam, não matam pelo pecado, mas planta na mente das pessoas, planta na consciência das pessoas que não há mais solução e que Deus jamais as perdoará por conta daquele pecado ou por conta daquele erro cometido e que o seu destino é o inferno ou o destino é o lago de fogo eterno. Religiões que ensinam que o Deus de amor é um Deus ditador. Fazem das pessoas que querem uma nova vida, que querem uma nova chance, que querem um novo recomeço, desistirem de viver. Fazem com que elas afundem ainda mais na prostituição, nas drogas, nas bebidas. Algumas, por conta da própria consciência que auto se condena, entram em uma tremenda depressão a ponto de tirarem a própria vida. Glórias a Deus e bendito seja Deus, porque Deus não tem religião, ficando provado que ditador não é Deus, ditador é o próprio homem, que usa desses ensinos, que usa da prática religiosa para tirar a esperança de quem deseja viver, de quem deseja recomeçar. É ele mesmo que enterra quem está no buraco ao invés de resgatá-lo. Quero deixar claro que Deus é justo e é santo. E devido a isso, ele abomina o pecado. E que aquele que não se arrepende dos seus pecados, que aquele que não se arrepende dos seus maus delitos, que aquele que não se arrepende dos seus maus caminhos, é natural que sofra as consequências destes erros. E não só enfrentará a justiça dos homens, como vai sofrer a justiça divina. O Senhor Jesus morreu na cruz injustamente, mas para limpar as nossas consciências, ele se entregou à morte. Jesus ali estava sendo condenado pela religião, estava sendo condenado pela sociedade, estava sendo condenado pelo sistema político que imperava na época, e o seu sangue derramado naquele momento foi para que nós, enquanto tivermos fôlego de vida, tenhamos uma nova chance de recomeçar e de ser feliz. Independente dos nossos erros cometidos no passado, independente dos seus erros cometidos no passado, Jesus te ama e perdoa qualquer que tenha sido o seu pecado e perdoa qualquer que tenha sido o seu erro, desde que você se arrependa e queira uma nova chance e queira uma nova vida. Jesus, em certa ocasião, foi pressionado por religiosos para apedrejar uma mulher que foi pega no flagra, num ato de adultério. Pois o sistema religioso da época, segundo a condenação, era que ela fosse apedrejada até a morte. Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua paciência, com toda a sua tranquilidade, ele libera aquela famosa frase que muitos conhecem: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Ninguém teve a ousadia de atirar a pedra, pois as suas consciências também estavam carregadas de pecado. E naquela ocasião, Jesus olha para a mulher, na mesma tranquilidade, mantendo a mesma calma, e pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam te apedrejar até a morte? Onde estão os que te condenam? Não há ninguém aqui. Não há ninguém aqui para te acusar, te condenar. Portanto, nem eu te condenarei. Portanto, vá e não peques mais. Jesus, na crucificação, ele estava no meio de dois ladrões. A Bíblia relata que um dos ladrões zombava dele, dizendo que se ele mesmo era o Messias, que se ele mesmo era o Salvador, porque ele não nos tirava dali. Mal sabendo este homem que aquele ato de sacrifício, aquele ato de auto se entregar à morte e morte de cruz, era justamente para salvar. Enquanto o outro, o bandido que estava ali, repreende este tal ladrão, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que era merecedor daquela condenação, reconhece que Jesus era inocente e que não merecia estar ali juntamente com eles que realmente sim praticaram pecados, praticaram ali atrocidades. E este bandido reconhece que Jesus é rei e pede para que seja lembrado quando Jesus chegasse ao seu reino. E ali o Senhor libera mais uma das suas tremendas frases: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse bandido morreu condenado por consequência dos seus pecados, porém com a consciência limpa e de alma lavada pelo precioso sangue de Cristo. Meu irmão, se você se encontra com a sua consciência pesada devido aos erros que cometeu no passado e acredita por conta daquilo que implantaram na sua mente, por algum tipo de sistema religioso, por algum tipo de dogma, que não há mais jeito, que não há mais solução, saiba que Jesus pode limpar a tua consciência, pode limpar o teu coração, pode limpar a sua mente e te resgatar do fundo do poço, fazendo de si uma nova criatura, dando a você uma nova chance de viver um novo formato de vida e um novo recomeço. Jesus faz de você uma nova criatura. E o Senhor te dá forças para levantar, para recomeçar e para vencer. Basta você confessar o Senhor Jesus e aceitar o seu feito na cruz, arrepender dos seus pecados, que o Senhor te dará uma consciência limpa e uma alma lavada para recomeçar. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Deus te abençoe.